Que Deus te abençoe e seja bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos prosseguir com o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, uma série composta por 22 vídeos, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Bíblia. Estamos no 5º vídeo, portanto, o qual se refere ao capítulo 5º do livro de Apocalipse. Neste capítulo, João, que já está no céu, que foi arrebatado até o céu, viu um livro fechado, selado com 7 selos. Veja, então, o versículo 1 do capítulo 5º de Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vamos ver em detalhes tudo isso. Tudo tem um significado. O livro de Apocalipse apresenta muitas figuras, muitos símbolos, e vamos analisar tudo em detalhes. João viu a destra de Deus, na mão direita de Deus. Deus estava em seu trono e tinha um livro em sua mão direita, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um livro de máxima importância, porque trata da revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Fala também sobre os juízos de Deus e a respeito do triunfo de Deus e de seu povo sobre o mal. Um livro em formato de rolo e escrito por dentro e por fora, selado, fechado com 7 selos na mão direita de Deus. O que tudo isso significa? Vejamos. Então, o livro em formato de rolo, um rolo de pergaminho, o qual era feito de pele de ovelha, que era polida e preparada para a escrita. O livro que foi redigido por dentro e por fora, simbolizando que o livro já estava concluído, um livro completo, perfeito e fechado com 7 selos. O número 7 na Bíblia apresenta a perfeição, a completude, a plenitude. Um livro já concluído, fechado, selado, inviolável, e o selo indica que Deus é o proprietário de tal livro. Um livro que não pode ser alterado, nada pode ser acrescido ou removido. Um livro feito por Deus, fechado, selado. E os selos são 7 selos, sendo que cada selo aberto vai revelando aí uma parte do livro, conforme nós veremos na sequência dos nossos estudos sobre o livro de Apocalipse. O livro que estava na destra de Deus, na mão direita do Altíssimo, simbolizando, a mão direita simboliza força e autoridade também. E é importante destacarmos que nenhuma criatura no céu ou na terra era digna de abrir os selos, conforme nós lemos no versículo 2 de Apocalipse 5. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E continua no versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então, um livro selado, fechado, o qual João viu, e ninguém era digno de abrir os selos, e muito menos de abrir o livro. E isso entristeceu João, conforme lemos no versículo seguinte, o versículo 4. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas existia alguém que era assim digno de abrir os selos e de abrir o livro. Jesus Cristo, o único digno de abrir os selos e de abrir o livro também. Veja o que diz no versículo 5, aí a palavra de Deus bastante clara a respeito disso. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, um livro que João viu estava fechado na mão direita de Deus, selado, 7 selos,
nenhuma criatura era digna de abrir o selo. Mas Jesus Cristo sim era digno. Jesus aqui é referido como leão da tribo de Judá, né? E a raiz de Davi, Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, raiz de Davi e também o que venceu. Vamos ver, leão da tribo de Judá, porque Jesus Cristo veio da tribo de Judá, tribo de Israel, tribo de Judá, e ele era o rei, o leão maioral da tribo de Judá. Também Jesus Cristo veio da raiz de Davi, da linhagem de Davi, era descendente de Davi. E Jesus é aquele que venceu os perseguidores, venceu o pecado, venceu a morte. E ele diz, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu todas as coisas. E por ele ser o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, por ele ter vencido tudo, a morte, o inferno, todas as coisas, ele que sendo Deus se fez homem e venceu todas as coisas, ele foi achado digno de abrir o livro que João viu lá no céu, o livro que estava na mão direita de Deus, selado, mas Jesus digno de abrir tal livro. E Jesus Cristo é o Cordeiro, é apresentado como Cordeiro. Sabemos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João teve a visão do Cordeiro lá no céu, representando, simbolizando o Senhor Jesus. Veja o que diz o versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Então, veja só quanta coisa, quanto simbolismo aqui. Jesus Cristo é referido aqui como Cordeiro. João viu, então, ali no trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, o Cordeiro que foi morto. Jesus é o Cordeiro morto, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi morto, mas ressuscitou, venceu a morte e está vivo. E o Cordeiro tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vamos entender tudo isso em detalhes. Bem, o Cordeiro foi morto. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto. Tinha 7 pontas. Tinha 7 olhos também. E fala ali sobre os 7 Espíritos de Deus. Então vamos lá por partes. Jesus é o Cordeiro que foi morto, é o Cordeiro de Deus morto na cruz do Calvário, o qual ressuscitou também. E tinha lá 7 pontas, ou 7 chifres, aí indicando o poder de Deus, a onipotência divina. E os 7 olhos que João também viu, os 7 olhos representam o conhecimento perfeito, simbolizam a onisciência divina. Então, enquanto as 7 pontas representam a onipotência de Deus, os 7 olhos representam a onisciência do Senhor. E os 7 Espíritos? Os 7 Espíritos representam a presença plena, né? A presença divina plena, a onipresença. Então, aí os 3 atributos divinos destacados, vistos por João. Quais são esses atributos? A onipotência, né? Os chifres, as pontas, as 7 pontas, simbolizando o poder de Deus, a sua onipotência. Os 7 olhos também, simbolizando a onisciência divina. E os 7 Espíritos, a presença plena, ou seja, a onipresença do nosso Deus. E Jesus recebe o livro que estava na mão direita do Pai, é entregue ao Senhor Jesus Cristo, o único que é digno de abrir os selos e de abrir o livro. Então veja agora o versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, ali João viu
né, o livro sendo entregue, o Senhor Jesus pegou o livro da mão do Pai e diante do Senhor estavam os 4 animais e os 24 anciãos, os quais se prostraram, adoraram ao Senhor Jesus Cristo com harpas, entoando louvores ao Senhor e com salvas cheias ali, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, fala sobre os 4 animais e os 24 anciãos. Os 4 animais, como nós vimos já em estudos anteriores, eles representam toda a criação de Deus. E os 24 anciãos, eles simbolizam a igreja arrebatada, o conjunto dos salvos de todas as épocas, salvos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os salvos de todos os tempos. E também ali as salvas de ouro que João viu, as quais estavam cheias de incenso. Então isso se refere às taças de ouro, né? Salvas de ouro são taças de ouro, onde as orações dos salvos estão bem guardadas. As orações que sobem como incenso, a oração do justo sobe a Deus como incenso, que tem um cheiro suave e agradável. Então, aí nós veremos no Salmo 141, versículo 2, que a palavra de Deus nos diz: suba a minha oração perante a tua face, como incenso, que seja o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Então as orações do justo, dos salvos, sobem a Deus e ficam guardadas em taças de ouro, bem reservadas pelo nosso Deus. E continuando, os salvos, toda a criação de Deus, também os seres angelicais, todos cantam a Deus, adoram ao Senhor Jesus e entoam a Ele um cântico novo, conforme nós veremos aí no versículo 9 do capítulo 5 de Apocalipse. Um cântico novo de louvor ao Senhor Jesus Cristo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Olha só, então, Senhor Jesus sendo reverenciado, louvado lá no céu, ele que é o Cordeiro digno de abrir os selos, de abrir o livro, porque foste morto. Ele morreu, mas com o sangue dele puro e inocente, ele comprou, ele pagou a dívida que era nossa, que foi um alto preço. Nós vemos então, diante do Senhor Jesus, entregando a ele o louvor mais sincero e puro, os salvos de todos os tempos, que foram comprados por um alto preço, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Os salvos que se tornam propriedade de Jesus, o que é o grande privilégio, não é verdade? Você ser propriedade de Cristo. O diabo não pode tocar naquele que é a propriedade do Senhor Jesus. E também é uma grande responsabilidade pertencer ao Senhor Jesus, porque a pessoa que pertence a Cristo deve andar em obediência a Ele. E continuando, os salvos reinarão com Cristo na terra, em um período que nós vamos ver também nos próximos estúdios. É estabelecido depois, isso aqui depois do arrebatamento, e em acontecimentos futuros, nós vamos ver com detalhes quando os salvos reinarão com Cristo na terra. E a Bíblia diz que haverá um sacerdócio real. E todos os santos, todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e foram salvos lá no arrebatamento, estarão com Cristo e o ajudarão a reinar. Terão uma missão muito importante diante de Deus, conforme diz o versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Muito bem. E o Senhor Jesus Cristo, ele esteve na terra, foi humilhado, foi rejeitado por membros de sua família, de seu país,
foi levado até uma cruz, foi torturado e morto. Mas agora o Senhor Jesus Cristo, no capítulo de Apocalipse, no capítulo 5 e também desde o primeiro capítulo, Jesus é apresentado como um ser de glória, não mais como um homem de dores, mas sim como Deus, em sua glória, em sua majestade, em seu trono de poder. E Jesus Cristo é adorado no céu. Antes, ele havia sido rejeitado aqui na terra, mas agora o Senhor Jesus Cristo é adorado no reino dos céus. Veja o que diz no versículo 11 do capítulo 5. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então ali os anjos reunidos, seres celestiais, os animais que representam toda a criação de Deus, e também os anciãos que simbolizam todos os salvos. Número de muitos milhões de milhares, um número incontável. E no versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E o versículo 13 diz mais: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Então todos os seres angelicais, toda a criação de Deus, todos os salvos ali reverenciando, dando honra, dando glória, adorando ao Senhor Jesus Cristo. E o versículo 14, também para concluir: e os 4 animais diziam amém. 4 animais, toda a criação de Deus. E os 24 anciãos, quer dizer, todos os salvos do Antigo, do Novo Testamento, de todas as épocas, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. E assim terminamos o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Que você continue, dê sequência a esse estudo muito importante. Próximo vídeo, vídeo 6, portanto, obviamente se referindo ao capítulo 6 do livro de Apocalipse, no qual vamos falar sobre a abertura dos selos. No capítulo 5 nós vimos aí o livro selado na mão de Deus. Depois o Senhor Jesus é o único digno de abrir os selos, os 7 selos, e nós vamos ver o conteúdo. Aí cada selo vai se abrindo. No capítulo 6 nós veremos a abertura de 6 selos, 6 dos 7 selos. Vamos entender todo o conteúdo aí de todos os selos com detalhes, com profundidade. Que você acompanhe até o final a nossa série sobre o livro de Apocalipse e também que você assista aos demais vídeos do canal Exame das Escrituras e que você cresça em graça, em conhecimento e em sabedoria. Que o Altíssimo abençoe sua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.